A paz do Senhor a você e família. Mais uma vez, vamos seguir estudando a palavra de Deus. Para tanto, como em todos os vídeos, a gente inicia lendo um texto bíblico. E eu convido você para ler em Ezequiel 18 e o verso de número 32. Diz assim o texto bíblico: Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viverei. Queridos, todos os que acompanham este canal diariamente, sabem que nós estamos desenvolvendo nesses dias, nos vídeos que nós estamos gravando, sobre o chamado de Deus a Ezequiel para ser profeta aos filhos de Israel. E dentro desse tema geral, a gente desenvolveu vários outros temas. Ultimamente, nós temos trazido um subtema que é uma chamada de esperança. Ou seja, por que então esse subtema? Porque apesar de Deus denunciar a culpa, o pecado daquele povo e dizer a ele que haveria um castigo, anexo a isso, Deus mostrou um caminho que poderia ser tomado ou seguido por eles e eles evitar o juízo de Deus sobre si. E nós falamos aqui em 4 pontos, a gente disse que ia apresentar 4 pontos ou 4 indicações, como você queira entender, que Deus mostrou para que aquele povo não sofresse o juízo divino. Então, o primeiro foi o chamado ao arrependimento, a gente fez um vídeo exclusivo. Um chamado à santidade, fizemos mais um vídeo. E terceiro, um chamado à mudança, foi o vídeo de ontem. Hoje, nós vamos estar falando sobre a quarta indicação de Deus, que é um chamado à vida. Ou seja, apesar de Deus, volta a dizer, denunciar e dizer que castigaria aquele povo, Deus mostra que tem uma saída para a vida, um chamado para a vida. E nós vamos sim estar desenvolvendo o nosso estudo exatamente nesse sentido. Ok? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu já disse isso aqui várias vezes e vamos continuar falando. Porque todas as vezes que a gente falar que Deus, ele é amor, que Deus é bondade, que Deus vai castigar, que Deus vai punir, mas antes de qualquer punição, de qualquer castigo que Deus venha aplicar ao ser humano, antes disso, Deus faz com que ele conheça a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, e Deus também o faz conhecer os passos ou a direção que ele deve tomar para que evite o juízo sobre si. Isso faz parte da grandeza deste amor indizível que somente Deus tem para o homem, ok? Eu sigo lendo o seguinte: é por isso eu sempre estou citando aqui uma linguagem da NVI, que é a Nova Versão Internacional. No versículo de número 32 do capítulo 18 de Ezequiel, a gente lê o seguinte: porque não tomo prazer na morte de ninguém. Ou você pode ter uma outra linguagem, como diz, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Na NVI, nós vamos ler o seguinte: e por isso chamo todos ao arrependimento para que vivam, e arrependam-se e vivam. Ou seja, Deus, na sua chamada de esperança, Deus aconselha ao povo que se arrependa dos seus pecados para que viva. Logo, nós entendemos que, caso isso não ocorra, é impossível a continuidade da vida, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte, o salário do pecado é a morte. A única coisa que o homem pode fazer para ele não morrer
E essa morte que eu me refiro agora não é a física, porque a física todos passaremos por ela se Jesus não vir antes, arrebatar a igreja, todos vamos passar. Eu estou falando da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. O único caminho dado por Deus, indicado por Deus, para que esse homem não prove dessa morte, que é a separação eterna de Deus, é o arrependimento. O arrependimento é o único caminho. Aí você me pergunta, mas o que é o arrependimento? Você vai encontrar várias palavras mostrando sobre sinônimos, certo? De arrependimento. Mas eu leio o seguinte, ó. O que é arrependimento? Mudança de mente e coração. É decidir não continuar como antes. É uma mudança de direção. Arrependimento é exatamente isso, é uma mudança de direção, de comportamento, é uma mudança de tudo aquilo que é imperfeito, que é ruim, que é mal, para aquilo que é bom. E Deus tem esse desejo para todos os homens, que os homens se arrependam, porque a tendência do ser humano é sempre inclinar-se para aquilo que Deus proíbe. Mas Deus tem o desejo de que o homem atenda o seu conselho, a sua orientação, a sua direção. Esse é o caminho para que vivamos. Nós temos uma outra referência que está em Ezequiel. Olha o que Deus, no capítulo 18 e 32, Deus disse: eu não tomo prazer na morte dos que morrem. Eu não tenho prazer. Deus não tem alegria, assim como um pai não tem prazer na morte de um filho, de um ente querido, assim Deus também não tem prazer na morte de ninguém, porque afinal Deus não fez a gente para morrer. A gente morre exatamente porque a gente transgrediu o mandamento do Senhor, mas o plano original de Deus não era esse, não era a morte, era que o homem vivesse, e vivesse sem passar nunca pelo processo da morte. Mas observe bem, no capítulo de número 33 de Ezequiel, o verso de número 11, olha o que Deus diz aos filhos de Israel, a mim e a você, neste momento. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor. Isso é Deus falando a Ezequiel. Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Outra vez Deus repete que ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele homem que zomba de Deus, que se distancia de Deus, que faz tudo contra Deus. Mesmo assim, Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte dele. Porque apesar do homem hoje ser ímpio e trabalhar tudo o que faz contra o Senhor, Deus é quem mais sabe que no plano original Deus não fez o homem assim. A Bíblia diz que os homens buscaram suas invenções, cada um buscou sua invenção e se distanciou do Senhor. E continua até os dias de hoje. É por isso que Deus sempre trabalha para restaurar em mim e em você o plano original. Ele insiste para que eu e você entendamos o plano original. Me vem aqui à mente um dia quando os fariseus e escribas interrogaram Jesus sobre o divórcio, se era lícito o homem mandar sua esposa embora por qualquer motivo. Aí Jesus disse, só a morte que pode separar. Porque o casamento não é para se separar, o casamento é para ir até o final. E o final, ou os dois partindo desta vida para outra, ou um dos cônjuges partindo. Então o casamento encerrou ali. E isso faz parte de um plano natural que Deus determinou para todos os seres humanos na terra. Aí eles perguntaram, é lícito que os fariseus e os escribas, é lícito o homem deixar a mulher por qualquer coisa? Jesus disse, não, o plano é esse. Aí mostrou isso que eu falei para você. Aí eles disseram assim, mas por que Moisés, naqueles dias, assinou uma carta de disquete?
aí Jesus disse: Moisés assinou por conta da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Ou seja, quantas coisas hoje a sociedade, nós estamos envolvidos, e alguém diz assim, mas por que foi isso? Mas por que isso? Por que isso? É por conta da dureza do nosso coração, a rebeldia que está no nosso coração. E Deus vai permitindo. Não é Deus que criou esse modelo, não é? Às vezes a imoralidade, a falta de pudor, enfim, tudo aquilo que você olha e você sente nojo, você sente repugnação dentro da sua alma. Isso não foi Deus que criou. É as invenções dos homens. Os homens procuram viver separado daquilo que Deus, na verdade, ele determinou para que a sua criatura, o homem, pudesse atentar para ela. Aí eu ainda quero ler um texto com os queridos irmãos e amigos, que está, e já vou concluir, para que nosso vídeo não fique tão longo, segunda carta que Pedro escreveu, no seu capítulo 3, segunda de Pedro 3, e o verso 9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, ou para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o que Pedro diz. Pedro estava ensinando sobre a vinda do Senhor. Por que Pedro tocou nesse assunto da vinda do Senhor? Porque havia alguns hereges dizendo que a vinda de Jesus já tinha vindo. Outros diziam que isso não ia acontecer. E sabe o que acontecia? Os incautos, aqueles de pouco conhecimento bíblico, chegaram a ficar confundidos e ter problemas na sua fé em relação a Deus. Aí Pedro vai, escreve e ensina para aquela igreja sobre o referido tema. Aí no verso 9 ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, ele vai vir. Aí ele diz mais: ainda que alguns a tenha por tardia, que era um tema discutido entre os cristãos, por aqueles que tinham se desviado, que eles não deviam estar com a sua fé voltada na vinda de Jesus, porque isso não valia a pena. Aí Pedro diz assim: ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Aí Pedro diz: sabe por que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja? É por conta da sua longanimidade. O que é longanimidade? Em outras palavras, é dar tempo. Para que esse tempo? O texto diz: para que todos se arrependam e não venham se perder. Então, por que Jesus não veio ainda? É porque você ainda precisa aceitar a Ele. É porque você ainda não tomou essa decisão. É porque você ainda não fez o que você deve fazer, se converter e aceitar a Cristo como Salvador. E como Ele lhe ama, como no plano dele, você está incluso, como eu já falei em outros vídeos aqui. Ele não quer que você se perca, ele usa da sua longanimidade. E nessa longanimidade, ele vai dando a oportunidade de você ouvir a palavra, de você escutar o ensino. É o que está acontecendo agora. Mais uma vez, Deus está falando com você, dizendo a você que você se arrependa, porque Ele quer que você desfrute da salvação que Ele ganhou no Calvário. Por isso, então, concluindo realmente a nossa palavra nesse vídeo, o profeta Ezequiel foi enviado por Deus para dar uma mensagem de esperança àquele povo, mandando que aquele povo se arrependesse para que vivesse. Então, esta palavra que há séculos passados foram ditas aos filhos de Israel, continua válida para nós nos dias presentes. E Deus continua falando conosco.
Se você está nesse grupo que precisa aceitar a Cristo como Salvador, faça isso agora. Que Deus abençoe você e família. Amanhã nós seguiremos falando ainda sobre a vida de Ezequiel e a sua chamada. Eu, neste instante, vou estar orando, como em todos os vídeos a gente ora, e eu quero citar mais uma vez, nesta oportunidade, a nossa irmã Sueli, que tem uma enfermidade, conforme os médicos. Não tem mais saída para ela, mas ela continua confiando no Deus Todo-Poderoso, e nós sabemos que Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que estais nos céus, em cuja presença nós estamos, minha gratidão, Deus, poder falar a Tua palavra outra vez. Te peço que todos que tenham acesso a este conteúdo possam, Senhor, ser abençoados por Ti. E aquilo, Deus, que eu não alcancei, aquilo que eu não pude fazer com as minhas palavras, o Teu Espírito, Senhor, pode muito mais fazer aquilo que a Tua palavra deseja no coração e nas mentes. Pai, eu te peço por todos os doentes, os enfermos, em todas as partes, aqueles que estão desenganados principalmente, entre eles a irmã Sueli. Deus, Tu és o médico por excelência, visita estas vidas e dá-lhes saúde, Senhor. Eu te peço, meu Deus, pelas famílias, pelos lares, entre elas a minha família. Eu te peço pelos casais, pelos filhos, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos idosos, novos convertidos. Eu te peço por aqueles que estão no vício, nas drogas, no crime. Salva estas vidas, Senhor. Eles têm uma alma e precisam de perdão. Os que estão nos presídios, salva aquelas vidas, os que já te aceitaram, ajuda. Aqueles que estão voltando para ti, te aceitando como Salvador, Senhor, recebe estas vidas, perdoa-lhes os pecados, escreve o nome no livro da vida e dá-lhes convicção. Ó Pai, eu te peço também, ó meu Deus, por aqueles que estão saindo para as suas atividades neste momento. Prospera, Senhor, tudo o que vão fazer. Os que estão voltando depois de um período de labuta, dá-lhes um descanso, Senhor. Eu te peço por este canal. Oh Deus, faz com que esse canal cresça em qualidade, em número. E dá-me sabedoria, graça, inteligência e humildade, Senhor, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Assim te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero pedir por sua gentileza que se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Assim o YouTube vai notificar você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e vai enviar para outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo, se Deus quiser.